e as luzes se acendem, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. Sou muito feliz por estar aqui essa noite com vocês, compartilhando da palavra, aleluia, e livre de todas as artimanhas do diabo, amém? Deus é muito bom. Talvez você não tenha ideia porque eu estou tão alegre. Alguns já sabem, talvez algum dia saberão, mas eu estou muito feliz mesmo. Só eu sei como eu estou feliz por estar aqui essa noite, amém? E a forma como estou, amém, amados? Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Deus é sempre muito bom, amados. A sua misericórdia sempre nos alcança e por isso estamos felizes, amém? Estamos alegres, aleluia. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do profeta Samuel, amém? Para ganharmos bastante tempo, amém, amados? Segunda Samuel, aleluia. Pode procurar na sua Bíblia que tem, tá bom? Segunda Samuel, capítulo 9, aleluia. Segunda carta do profeta Samuel, no capítulo número 9. Todos encontraram? Amém? 2 Samuel, capítulo número 9. Podemos ler? Amém? Diz o texto: Disse Davi, resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que use bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pois, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Por enquanto vamos parar por aí. Essa foi uma informação, amém, amados, que Ziba, que era um empregado da casa de Davi, trouxe, amém? Vocês conhecem esse texto já, não conhecem? Creio que vocês são crentes da Bíblia e sabem do que eu estou falando, amém? Mas mesmo assim vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que ela é poderosa para nos tocar em nós, para nos fazer enxergar coisas além do que está escrito. Pelo teu Espírito, Senhor, nos dá entendimento e ajuda-nos a tocar nos pontos a qual o Espírito Santo quer, Senhor, tocar nessa noite em nós. Em nome de Jesus, amém. Então, Davi aqui, ele manifestou um desejo de fazer o quê? Abençoar a descendência de Saul. Talvez você se pergunte, mas quem era Saul? Saul nós sabemos que foi o rei que antecedeu Davi, amém? Só que Saul, ele tentou matar Davi algumas vezes. Saul, ele tentou, de todas as formas, impedir a ascensão de Davi na sua trajetória. Então, Davi fugiu dele várias vezes, teve a oportunidade de matá-lo, mas Davi não o fez. Porém, nas guerras que sucederam, Saul veio a morrer. E também veio a morrer Jonatas, que era filho de Saul. Isso você sabe, ok? Então, com o passar dos anos, Davi manifestou um desejo de abençoar a descendência do antigo rei. Não olhando para a pessoa de Saul. Preste atenção, Davi não olhou para a pessoa. Davi olhou para a unção. Havia uma unção sobre Saul. Amém? Que foi derramada, depositada pelo profeta Samuel. Então, essa unção, Davi queria abençoar essa unção, essa descendência. Então, muitas vezes, você poderá receber algo sem que você faça nada. Somente porque você pertence a uma linhagem. Somente porque você pertence a uma família. Tipo, se eu me tornar milionário amanhã, obrigado pelos muitos améns. Os meus filhos, sem fazer nada, sem terem trabalhado, eles se tornarão o quê? Milionários também.
por causa da descendência. Amém, amados? Então, a descendência, ela carrega com ela uma provisão. E havia uma provisão na linhagem de Saul, independente dos atos de Saul. Davi não estava olhando para as atitudes de Saul, o comportamento de Saul, e Davi não estava olhando a maneira pela qual ele foi tratado por Saul. Ele estava olhando para a unção que foi derramada sobre aquele rei. Então Davi manifesta que agora ele manifesta o mesmo desejo que havia em Deus, que é sempre abençoar. Deus, amados, ele está sempre disposto a abençoar. E muitas vezes você vai ver uma pessoa sendo abençoada, mas na sua concepção humana, você diz, mas como aquela pessoa está sendo abençoada? Ela fez isso, aquilo, outro, falou mal daquele. Você vai começar a fazer uma analogia, ou ter um prognóstico das coisas que você viu a pessoa fazer. Mas o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E Deus, amados, o julgamento de Deus não é igual ao seu julgamento. Deus, ele olha além do que acontece com a pessoa. Deus olha por dentro. Amém? Então, Davi, o desejo dele foi manifestado em abençoar a descendência de Saul. E ele perguntou para Ziba. Talvez você olhando aqui, você pense, nossa, esse Ziba era bonzinho, né? Mas se você for analisar o contexto todo da vida de Ziba, o cara era perverso. Sabia que Ziba era perverso? Era tão perverso que ele era o administrador dos bens da casa de Saul, do antigo rei. E quando Saul perdeu o seu reinado, Ziba sabia exatamente tudo que pertencia a Saul. Agora eu vou um pouco além. Sabia que Ziba sabia também onde estava Mefibosete desde o princípio? Ele sabia. Sabia que a descendência de Saul não havia sido extinta com a guerra. Não havia. Então ele sabia que havia um herdeiro para herdar as terras de Saul e os bens de Saul. Mas o que ele fez? Ficou calado. Por quê? Ele ficando calado, preste atenção e entenda a história. Ziba ficando calado, quem era o administrador da casa de Saul? Ziba. Então era como se fosse um usucapião. Ele ia herdar tudo aquilo, porque não apareceu nenhum herdeiro. Morreu Saul, morreu Jonatas, a linhagem dele foi extinta praticamente, porque todo mundo sumiu. Por que sumiram? Porque se aparecesse segundo a descendente de Saul, na cabeça deles, o que eles iam pensar? O rei agora vai me matar. Por quê? Somos herdeiros, somos descendência de quem? Do cara que tentou matar o rei. Então, estamos na roça agora. Vamos todo mundo se lascar. Então, vamos fugir. Quem não morreu, foge. Para não morrer. E Ziba, foi embora. Foi habitar em uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade, segundo alguns historiadores, segundo alguns PhDs, estudiosos da Bíblia, eles dizem que o significado dessa palavra significa cidade de lugar nenhum, palavra nenhuma. Ou seja, fica quieto. Você tem que ficar escondido aí. Então, Ziba viveu cerca de 20 anos, se não me engano, na cidade. Escondido, sendo herdeiro de Saul, vivo, o único herdeiro vivo. Então, quando Davi começa aqui a perguntar a Ziba, ele falou, eu sei de alguém. Só que na cabeça dele, irmãos, ele não estava sendo bonzinho. O intuito dele era trazer o único herdeiro para que fosse morto. Porque era descendência de Saul, a qual foi perseguir Davi. Estão entendendo o contexto da história? Ele não falou porque ele era bom, porque ele queria exterminar. E outra, o cara era todo atrapalhado, porque ele era aleijado. Era manco, mas Mefibosete não nasceu manco. Ele foi acidentado. Volta sobre um pouquinho, nesse mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4.
Diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul, versículo 1, capítulo 4, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe, filho de Rimom, o berotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Berote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os berotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de idade, aí conta agora como ele ficou aleijado, tá ok? Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou o quê? Manco. Seu nome era Mefibosete. Percebe que houve um acidente, houve um acontecido, e o bebezinho, a criança de 5 anos, caiu e ficou aleijadinho. Pensa agora, como aquela pessoa vai herdar todo o patrimônio de Saul? Ele naquela situação, criança, indefeso, no estado, como eu posso dizer, no estado de muita necessidade, fragilizado pela situação. Às vezes, quando você se encontra fragilizado, as pessoas que estão sobre você, que mais deveriam te ajudar, elas somem. Foi isso que aconteceu com o Mefibosete. Sabe que em minha vida, algumas situações que eu passei, no meu estado de mais necessidade, os meus melhores amigos sumiram? Talvez você pense, pastor, isso acontece? Acontece, irmão. Não é só na Bíblia, não. Acontece na vida real. É a novela da vida real. Acontece. Às vezes, quando você está no seu maior momento de fragilidade, de dificuldade, as pessoas que estão perto de você, elas se afastam. Por quê? Porque vai dar tapinha nas suas costas, por quê? Você não está mais com dinheiro? Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Pode deixar. Esquenta a cabeça. Às vezes, quando você não tem mais nada para oferecer, para quê, amigo? No momento da fragilidade, da dificuldade, no momento que você não pode mais promover ou proporcionar nada, meu irmão, as pessoas vão te abandonar sim. Por quê? Tem muitos amigos interesseiros. Tem pessoas que só aparecem para te abraçar e te dar tapinha nas costas quando elas veem que você tem uma posição social boa. Mefibosete se encontrou assim. Ele era neto do rei. Ele era filho de Jonatas, e Jonatas filho de Saul. Porém, as circunstâncias deixaram ele o quê? Para baixo. Sem grana. Deixaram ele numa situação crítica, por quê? Ele era da linhagem do homem que tentou matar o atual rei. A cabeça do povo pensou assim, bom, agora quem sobrar vai morrer. Então, quem não morreu com a guerra, foge. Porque o bicho vai pegar para quem ficar. E ele fugiu. Só que Ziba sabia onde estava Mefibosete. Sabia e não falou nada. Então Ziba e toda a sua família, os seus servos, eles se aproveitaram daquela fragilidade do aleijado e largaram ele lá em Lodebar, bem longe do rei agora, do palácio real. Às vezes você poderá ser colocado em um lugar distante, onde você não pode falar nada. Tudo que você falar poderá ser usado contra você. Por quê? Porque você faz parte de uma linhagem. Mefibosete não tinha feito nada, irmãos. Nada. Ele só era neto de Saul. Percebe? Que uma linhagem pode trazer um benefício para alguém, como trazer também um grande problema. No caso de Mefibosete, trouxe um problema enorme. Ele era neto de Saul. A casa caiu. A casa caiu para ele. Então ele fugiu.
Só que Ziba ficou quietinho, por quê? Não aparecendo o herdeiro, eu vou tomar posse de tudo. Então Ziba era perverso. Só que a perversidade dele teve um tempo. Davi, para manifestar a bondade de Deus, que fez? Existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Por quê? Ele amava Jonatas. Jonatas era amigo pessoal de Davi, antes de ele se tornar o rei de Israel. Amém? Então, aí chegou Ziba e falou, agora que acaba a linhagem dele de vez. Vai ser exterminado, eu vou ficar com tudo. Só que o tiro saiu pela culatra. Davi falou, quem é essa pessoa, onde é que está? Ah, eu sei, está lá na casa de Maquir lá, camarada, lá na cidade chamada Lodebar. Aí Davi falou, manda trazer o cara, que eu quero conversar com ele. Quando ele chegou, obviamente as informações na cabeça de Mefibosete eram tão ruins, os prognósticos, que ele se apresentou a Davi como um cão morto. Não é isso que está escrito aqui? Amém? Vamos ler aqui? Aleluia. Vamos voltar agora para o capítulo 9. Então, versículo 5. Mandou o rei Davi, capítulo 9, verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, não é melhor num copo de plástico, minha flor? Porque se cair no chão não vai quebrar de novo, hein? Jesus! Isso é bem afastado de mim agora, hein? Você fica aí, eu fico aqui. Aleluia. 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui, teu servo. Então disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem sou eu, teu servo, para teres olhado para mim como um cão morto, tal como eu? Chamou-lhe Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dê ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e todos os teus servos recolherás do fruto da terra, para que a casa do teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, ou seja, 35 pessoas. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda, a meu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um de seus filhos, os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Percebe que o aleijado agora, de desprezado, de rejeitado, de humilhado, agora come do lado do rei, na mesa do rei. Irmão, só Deus para fazer isso. Talvez algum dia, em alguma situação, algumas circunstâncias, você se encontrou assim também. Mas saiba que Deus sabe onde você mora. Amém? Irmãos, Deus não tem dificuldade de te encontrar. Não importa se você mora na favela, se você mora numa palafita, se você mora aonde quer que seja, Deus vai te achar. Porque Deus, Ele sabe tudo. Talvez os seus amigos um dia te abandonaram. Talvez as pessoas que sempre te admiraram falaram, como ele canta bem, como ele toca bem, como ele prega bem. Na hora da dificuldade, quem apareceu para te ligar? Ninguém. Quem apareceu para te abraçar? Ninguém. Quem apareceu para te ajudar? Ninguém. Mas Deus não vai te esquecer. Sabia disso? Deus não se esquece de você. Você pode dormir pobre,
e acordar rico. Você pode dormir sem dinheiro num dia, no outro dia você pode acordar milionário. Amém? Você acha que não é possível isso? Amados, Deus não está preso e Deus não está manietado à circunstância do país. Deus transcende a tudo que você pode imaginar. Deus vai além do que você pode pensar. Nem que Deus tenha que mandar vir dinheiro do exterior para a sua vida, para a sua casa, para mudar a história da sua vida. Deus faz. Sabe por quê? Deus olha o seu coração. Talvez você errou, ou você caiu, te empurraram, como foi o caso do Mefibosete, tropeçaram, largaram ele no chão. Circunstâncias te envolveram e você foi para o chão. E talvez você é olhado e censurado. Mas Deus te conhece melhor que todo mundo. Amados, Davi, segundo as Escrituras, em termos humanos, eu estou tirando Jesus à parte, amém? Estou me referindo das pessoas. Talvez, pelo menos pelo que eu entendo, pelo que eu já li a Bíblia algumas vezes, nesses alguns anos de evangelho, amém? Você quer falar quantos anos, né? Não. Davi é o único homem citado que eu lembre, que é o homem segundo o coração de Deus. Amém? Está comigo? É isso que diz a Bíblia, certo? Porém, Davi, quem foi Davi? Vamos numerar. Ele foi adúltero, assassino, que mais? Só esses dois já desqualifica qualquer pessoa, não? Não é isso? Mas a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então, o que eu posso entender com isso? Que a forma como Deus olha uma pessoa é uma, e a forma como nós muitas vezes olhamos a sociedade olha outra. Deus não olha como o homem olha. Deus não julga como o homem julga. Deus não analisa como o homem analisa. Agora, Deus ama o assassino? Deus gosta do assassino? Deus aprova o assassino? Não. Deus aprova o adúltero? Não. É óbvio que não. Deus aprova o mentiroso? Também não. Deus aprova o fofoqueiro? Pior ainda, também não. Porque se você for olhar lá em Provérbios, diz: 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina, não é isso? Qual é a 7ª coisa que Deus abomina? Ou seja, sabia que o fofoqueiro, para Deus, é o pior dos pecados, que ele abomina. Então, se você tem a língua grande, você está pior do que quem matou. Está pior do que quem adulterou. Está pior do que quem roubou. E às vezes você vem para a igreja, meteu o pau na irmã, com a língua desse tamanho, que vai precisar 2 caixão, um prego e um para a língua. Aí, aleluia, aleluia. Irmão, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Amém? Então, Deus olha o coração das pessoas. Deus olha por dentro do homem. Deus não olha para a rua de fora. Deus não olha o quanto eu estou bonito hoje, bonitinho aqui. Terninho cinza, calça preta, sapatinho preto, a minha passou a calcinha bonitinha. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é como você é por dentro. É a misericórdia que você usa para com as pessoas no dia a dia. É a misericórdia. Irmãos, Davi manifestou ali misericórdia. Deus, ele falou assim, olha o que o texto fala. Diz Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que use bondade de quem? Para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. É a bondade de Deus, irmão. Davi não estava olhando os atos de Saul, e sim o coração, a unção, o respeito. Então, antes de você falar mal de alguém, pensa 100.000 vezes. Pensa 10.000 vezes antes de abrir a boca.
Porque isso pode ser morte para você. Seja ela qual for. Qual for. Sabe quando você entra no ônibus, ali tem autoridade? O motorista é a autoridade máxima do ônibus. Em alguns ônibus nem tem mais cobrador. Certo? O motorista é a autoridade máxima. Então, se você falar mal do motorista, que ele é barbeiro, está correndo muito, parece uma carroça, ônibus, você nunca falou. Ah, já. Quem é que nunca falou? Esse motorista pensa de no ônibus ou uma carroça? Eu não sou nenhum boi? Pode não ter falado, mas já pode ter pensado. Ouvido. Então, ele é autoridade no ônibus. Amém? Então, o reconhecimento, uma autoridade, preserva a sua vida. Faz você viver mais. Amém? Então, quando Deus honrar você com bens e finanças, abençoe as pessoas, mesmo aquelas pessoas que um dia falaram mal de você. Sabia que tem pessoas que falam mal de você? Já falaram mal de você? Ou vão falar mal de você por alguma coisa ou outra? Não importa, irmãos. Chega lá e abençoa a pessoa. Pensa assim, aquela pessoa lá falou mal de mim. Ela me criticou. Chegou aos meus ouvidos. Um mensageiro de Satanás me falou. Porque é o diabo, irmão. Só pode ser o diabo. Quando alguém vir com uma notícia ruim para você, fala assim, ó, eu vou falar, ó, eu sou tão teu amigo que eu vou te falar. Não queria falar, não. Mas eu vou falar porque você é meu amigo. Aí começa aquele conchavo, né? Então, falando tal disse isso de você. Aí o seu coração se enfurece e quer matar aquela pessoa. Mas tem que matar quem falou. Não quem falou de você mal. Quem veio trazer um recado. Porque o recado vindo do inferno para te atazanar. Para fazer você ficar com raiva da pessoa. Para fazer você odiar a pessoa. Aí começa aquela intriga na igreja. Começa aquela contenda. E aí que o diabo entra. E a unção, ó, vai para o espaço. Porque Deus não opera nesse lugar. Deus não opera onde há fofoca. Deus, amados, é amor. E o amor de Deus transcende, amados, essas coisas todas. Deus só abomina a fofocagem. Então, olha para o seu irmão e diga, cuidado com as fofocas. Isso é um problema. Eu sei, irmãos, que aqui na Verbo da Vida de Praia Grande não tem fofoca. Eu sei disso. Amém? Que só acontece lá na China, lá no Japão. Aqui não. Mas cuidado. Presta atenção, porque o diabo, ele não está brincando. Amém? Então, um dos pontos que o Espírito Santo, nessa tarde, ele me moveu a falar para você, a trazer com ênfase no teu coração tenha um coração segundo o coração de Deus. Não olhe as circunstâncias, não olhe a aparência, não olhe os fatos. Busque por dentro a informação. Busque em Deus a informação. Tenha um coração de misericórdia. Um outro ponto que o Espírito Santo me trouxe ao Espírito para ministrar a vocês é a respeito das pseudo-amizades, das falsas amizades, das pessoas que se dizem seus amigos, mas verdadeiramente não são, têm um coração perverso. Mesmo assim, para com essas pessoas, use de bondade, para não se assemelhar a elas, para não ficar igual. Você tem que ser além. O teu coração e as suas atitudes têm que ser além do que isso. Muito mais até do que os seus olhos podem ver. Vá além, amados. Faça mais. Sabe que em Lucas tem um trecho, depois você procura na sua casa, se não me engano é Lucas 11, mais ou menos, por aí. Se não for, está perto, tá bom? Lê a Bíblia, certo? Diz que depois que você fizer tudo o que você tem que fazer, completar toda a sua obra, vamos ver aqui, eu vou dar um presente. Eu vou dar um presente. Se você adivinhar qual vai ser o que vai estar escrito no diploma que você vai receber. Depois que você fizer tudo certinho, irmão, eu estou falando coisa errada. Depois que você fizer tudo certo,
certinho, fez tudo que você devia fazer, o que vai estar escrito no seu diploma? Fica quieta, você. Você não vale, não respondeu. Alguém ouviu ela falar? Se ouviu, vou tirar para a sua mente. O que vai estar escrito no seu diploma? Servo inútil, irmão. Servo inútil. Então ninguém ganhou o presente que ia dar. Paciência. Ela não vale? Ela não vale. Hã? A Aninha não vale, não. Claro que não. É para do rema? Se não souber também, irmão, tá feio o trem. Servo inútil. Depois de você completar tudo, fizer tudo que você tem que fazer, você vai receber um diploma escrito servo inútil. Sabe por quê? Embaixo está escrito, porque você não fez nada a mais, nada além do que você devia fazer. Então, faça além. Faça mais. Por isso que a Bíblia diz, quando te pedir na tua capa, dê o quê? A túnica também. Se pedir para caminhar 1 milha, caminhe quantas? 2. Então, Deus está te ensinando para você fazer sempre a mais do que lhe é requisitado. Estão entendendo, amados? Se o pastor falar assim para você, irmãos, principalmente da diretoria e os obreiros, eu quero chegar aqui pelo menos 15 minutos antes do culto, por favor. Chega meia hora. Se ele falar, chega meia hora antes, chega 45 minutos, chega 1 hora antes. Faça mais do que ele pede. Porque fazer só o que é mandado, o diploma vai estar escrito, serve inútil. Porque você não fez nada mais do que você devia fazer. Estão entendendo, amados? Então, Deus é um Deus de princípios. Se observarmos esses princípios, nós vamos andar em segurança. Mefibosete, amados, ele estava numa posição deprimente, numa posição esquecida, mas Deus sabia onde ele morava. E Deus sabe onde você mora. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. E Deus é aquele que pode mudar a história da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Amados, a Bíblia nunca errou. A Bíblia nunca mentiu. E Deus não se engana. Amém? Por quê? Deus é bom. Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus é perdão. Então, amados, eu digo no Espírito, pelo Espírito de Deus, tem situações aqui nessa igreja que Deus quer mudar. E Deus está mudando hoje, em nome de Jesus. Ainda que ela não se manifeste imediatamente, mas as coisas vão se manifestar. Amém? O que você precisa entender e crer é que Deus é amor. Deus é perdão. Deus é misericórdia. E Ele muda a história da sua vida. Às vezes você pode estar no estado, assim, como que, de sofrimento. Estava conversando com o irmão Márcio, antes do culto. De uns 2 anos para cá, houve um sofrimento muito grande na minha vida. Só eu sei o que eu passava, nem a minha esposa sabia. Sabe por quê? Porque não está dentro de mim. O corpo é meu. Certo? Então, quem sentia as dificuldades era eu. Isso, tem hora que só tem você e Deus, irmão. Mas não há mal que dure para sempre. Amém? Hoje eu ando já livre daquela sonda que eu andei quase 2 anos. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Eu não dava com ela exposta, botava por dentro da calça. Mas era muito ruim. Era muito desagradável e desconfortável. Então, amados, não há sofrimento que vai durar para sempre. Amém? Deus é bom, Ele é misericórdia. Ele é amor. Ele é perdão e Ele te justifica. Você só precisa querer esse coração de Deus e andar em misericórdia. Não vá fazer como aquele servo que foi perdoado a dívida quando encontrou com um servo que queria matar. Não vá fazer assim, porque senão o mal voltará para você pior ainda do que estava. Está entendendo? Então, Deus te deu um livramento. Ele te ajudou. Ele tirou você do estado que estava. Agora, usa também de misericórdia para com os outros. Usa de bondade para com os outros. Use com o coração de Deus. Ame com o coração de Deus. Não segundo o seu coração. Não segundo o conceito humano. Ame com o coração de Deus.
Ame com o coração de Deus. Porque Deus, amados, Ele vai muito além do nosso pensamento. Ele vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Deus, Ele transcende qualquer conjectura humana. Deus está acima, amados. Deus é um Deus que você não consegue entender Ele humanamente falando, porque Deus é um espírito. Somente no espírito você consegue entender Deus. Porque Deus é um espírito. Deus é um espírito. E você não consegue entender nunca Deus com a sua mente. Você não está na época do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Não, você está na época da graça. Na época onde as portas da graça estão abertas ainda. Para entrar quem não entrou, e para ser reconciliado aquele que já está e entrou em dificuldade por alguma situação. Amém? A igreja, amados, é um lugar de restauração. A igreja é um pronto-socorro de Deus. Onde as pessoas vêm por quê? Elas são feridas. Elas muitas vezes chegam machucadas. Elas muitas vezes chegam rejeitadas. Elas chegam muitas vezes porque a decepção pegou elas. E muitas situações puderam atormentar elas. E elas precisam de ajuda, de amor. Se aqui na igreja não houver isso, então por que estamos com as portas abertas? Estamos aqui para mudar a vida de quem chega. Amém. A igreja existe para mudar a vida do pecador que está lá fora. A salvação pertence a quem, amados? Pertence a quem? Pertence ao pecador. Você já está salvo, você já é salvo. Já foi salvo. Agora, quem não está salvo ainda é o pecador. Então a salvação pertence a eles. Agora, se nós não formos os arautos de Deus, a boca de Deus, para falar que Deus é amor, que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus quer que eles larguem o que estão fazendo e vá para o céu, quem falará? Por isso Isaías falou, quem vai ser a boca? Quem ouviu a nossa pregação, mas não é quem pregue, como é que eles serão salvos? Então nós temos que pregar, continuar o que Jesus começou a fazer e a ensinar e pregar que estava chegando o reino de Deus. Ele já chegou para nós, agora precisa chegar na vida deles. E se você não for esse instrumento, Deus levantará outros para dar sequência na obra dele, dar sequência no ministério e no chamado dele. Amém? Pode levantar a sua mão comigo e dizer, Pai, nesta noite, eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ela me alcançou e ela prosperará para o motivo para o qual ela foi designada, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, como igreja de Jesus, como a igreja do Senhor na terra, a anunciar a Tua palavra, que é poderosa para mudar a vida do pecador, daquele que caiu, daquele que está lá fora, sofrendo perseguições, acusações. Ajuda-nos, Senhor, a levantá-los com o poder que há, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Nós somos a boca de Deus. Os músicos podem subir, por favor.